Fala aí, meus queridos, beleza? Aqui é o Jacão e feliz ano novo! Ê! Primeiro vídeo de 2026 aqui no canal e primeiro vídeo depois de um certo tempo, né, galera? Primeiramente quero pedir desculpas pelo sumiço, tá? Dezembro foi bem conturbado pra mim, eu viajei, fiz bastante coisa, fui pra evento e não consegui me organizar para poder gravar aqui pro YouTube, mas estamos de volta agora com tudo e a partir de janeiro agora, 2026, vai ter vídeo toda semana, pode anotar. Mas anota de lápis, tá? Porque vai que... Mas enfim, o vídeo de hoje, que era pra ter saído em dezembro, mas como eu disse, não deu pra me gravar, mas o roteiro já estava pronto, então eu não ia deixar pra trás, né? E vou fazer agora mesmo. Enfim, é uma retrospectiva de 2025 dos animes que eu assisti, dos melhores animes que eu assisti. Eu separei aqui os animes que valem a pena serem mencionados, porque tiveram alguns que eu nem terminei, então não tem por que eu mencionar aqui na lista de melhores. Mas tem alguns que vale a pena ser mencionados e eu não queria deixar passar, porque não deu o prazo de eu fazer um vídeo específico para cada anime que eu assisti. Então vai aqui um compiladão de tudo que eu assisti, de tudo que eu assisti de melhor em 2025. Mas antes, como é de costume, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos fãs de animes para me dar aquela força. Ah, e a força de hoje é especial porque eu já tô quase batendo 1000 inscritos aqui no YouTube, então eu conto muito com o apoio de vocês para que a gente atinja essa meta o quanto antes. Fechou? E o primeiro eu acho que foi justamente o anime mais popular de 2025, que foi a segunda temporada de Solo Leveling. Apesar de eu fazer parte daquela galera que sempre comenta que Solo Leveling não é tão bom assim, eu gosto muito, principalmente dessa segunda temporada, pra mim foi muito superior à primeira. O desenvolvimento do Sunjiwo continua quase que inexistente, mas os caras souberam trabalhar muito bem o hype. Criaram cenas muito impactantes, de ação frenética, uma animação muito boa, trilha sonora espetacular. E todo episódio tinha um gancho que deixava a gente ansioso pelo próximo episódio. Então movimentou muito a comunidade durante a temporada. Toda semana a galera ia pra internet em peso comentar sobre os episódios. Gerou muitos memes. Quem assiste aí muitos Reels e TikTok viu tanto de meme que saiu de Solo Leveling durante a exibição dessa segunda temporada. Como eu disse, a história eu acho rasa, mas assim, nem todo anime precisa ser muito complexo. Nem todo anime precisa ser um Hunter x Hunter ou um Fullmetal Alchemist da vida. Às vezes você só precisa de um anime para você se entreter ali durante 20 minutos, ficar hypado com as cenas de ação, com a trilha sonora, e é isso. E Solo Leveling entrega isso muito bem, principalmente nessa segunda temporada, então com certeza merece o destaque como um dos melhores animes de 2025, sem sombra de dúvidas. Agora, Sakamoto Days era um que eu tava com muito hype para poder assistir, porque eu escutei falar muito bem do mangá antes do anime estrear, e me decepcionou um pouquinho. Assim, eu gostei muito da primeira temporada, eu achei o anime muito divertido, mas o desenvolvimento dele foi um pouquinho lento, na minha opinião. Eu demorei a engrenar, a entender o que a história queria me contar, para que lado que ela queria ir. O primeiro episódio, ele me passou uma vibe de Spy Family, que seria uma coisa mais engraçada, só que depois foi misturando uma história um pouquinho mais tensa no meio do caminho, e eu não soube pra onde que o anime quis ir. Mas depois, lá em julho, olha eu adiantando as temporadas, mas em julho lançou a segunda parte da temporada, que foi dividida. Aí sim, o anime mostrou a que veio. Eu gostei demais, principalmente dessa segunda temporada, que apresentou o vilão principal, apresentou personagens secundários muito interessantes, aprofundou um pouquinho mais no passado do Sakamoto. Então assim, trouxe uma camada a mais pro anime que faltou na primeira parte. E aí sim, o anime se tornou pra mim um grande anime de 2025 e estou muito ansioso para as próximas temporadas, que eu acho que já confirmaram. Segunda temporada de Diário de uma Apotecária, meus amigos, chegou em janeiro também. E assim, dispensa comentários, né? Diário de Apotecária foi um anime que lançou em 2024, a primeira temporada, 2023 e terminou em 2024. E a Mau Mau roubou o coração de todo mundo. E quando terminou a primeira temporada, obviamente eu fiquei sedento por mais, queria muito uma segunda temporada que chegou em janeiro de 2025 e manteve o nível da primeira temporada. Então, tudo de bom que teve na primeira temporada se manteve na segunda. Eu acho que foi um pouquinho abaixo na questão dos mistérios, assim, teve muitas coisas que não foram tão interessantes como na primeira. Assim, não tô falando que foi ruim, tá? Só tô falando que a primeira temporada foi tão espetacular e a segunda ficou um pouquinho abaixo. Mas ainda assim manteve o nível, principalmente de produção, a animação continua belíssimo, vale muito a pena continuar. E ainda bem que a terceira temporada já está confirmada, chega agora em 2026 e a gente logo teremos mais da Mau Mau, ainda bem. E outro destaque de 2025 que chegou em janeiro também foi a quarta temporada de Dr. Stone, que chegou prometendo ser a última temporada, a temporada final, só que assim, como muitos animes estão fazendo, eles picaram a temporada em várias partes. Em janeiro lançou a primeira parte e em julho lançou a segunda parte e a terceira parte vai lançar em algum momento de 2026. A primeira parte eu gostei bastante,
Porém, o destaque fica para a segunda parte que lançou em julho. Essa daqui, meus amigos, eu já vou cravar aqui que foi a minha temporada de anime favorita de 2025. Pode não ser a melhor, mas foi a minha favorita que mais me marcou, sem sombra de dúvidas. Principalmente na parte emocional, tem um episódio específico nessa temporada que eu chorei, assim, feito criança, sabe? E eu dificilmente me emociono assistindo as coisas, tá? Não que eu seja um coração de pedra, uma pessoa fria, não é porque eu não tenho muito esse costume de chorar assistindo as coisas. Mas em um episódio específico dessa segunda parte da quarta temporada de Dr. Stone, eu chorei feito criança, assim, sem exagero. Partindo para a temporada de abril, nós temos o que foi para mim o melhor anime inédito de 2025, que é To Be Hero X. Por que eu engrossei a voz para falar To Be Hero X? Não sei. Pra quem tá por fora e não sabe do que se trata, To Be Hero X é um anime que se passa em um mundo de super-heróis, onde o nível de popularidade daquele herói, na verdade o nível de confiança, determina o poder dele. Quanto mais a população confia naquele herói, mais forte ele é. E esses heróis são colocados num ranking. E o herói número 1, o top, é o X. Por isso que está no nome do anime, To Be Hero X. Porque existe uma competição entre os heróis para ver quem vai se tornar o próximo X. Qual vai ser o próximo herói top. E nessa primeira temporada de To Be Hero X, nós somos apresentados ao top 10 heróis desse mundo. Então, de pouco a pouco, nós vamos conhecendo cada um deles, até nós conhecemos o X e começar essa disputa sobre o título do X. E parece uma temática até que simples, mas esse anime tem uma construção que eu nunca vi antes. A começar que ele não segue uma linha cronológica linear. E sem contar que pra mim é a coisa mais espetacular desse anime, esse anime ele tem diferentes animações ao longo da temporada. E são todas animações muito bem feitas e uma coisa mais interessante ainda, essa mudança de animação tem a ver com o plot da história. Não é por acaso, não é só mero capricho da produção, eles resolveram fazer várias animações diferentes no anime só. Tem a ver com uma história, com o plot de um personagem específico dessa história. Então assim, é uma coisa que é genial. Quando você percebe isso, e me desculpe pelo spoiler que eu já acabei contando, mas enfim, é uma coisa genial que eu nunca vi antes sendo feita em anime nenhum. Na verdade, nenhum anime nunca fez isso, de mudar a animação ao longo da temporada. Pelo menos não que eu me lembre. E a cereja do bolo desse anime, sem sombra de dúvidas, é a trilha sonora que é feita pelo Hiroyuki Sawano, que é um cara que eu tô sempre exaltando por aqui, que é o responsável pela trilha de Attack on Titan, de Solo Leveling, enfim, é espetacular. E só mais uma vez reforçando, To Be Hero X pra mim é o melhor anime inédito de 2025. Não é perfeito, tá? Ele tem uma barriguinha ali no meio, alguns episódiozinhos meio chatos, mas ele começa muito bem e o principal, ele termina muito bem. A reta final dele ali é sensacional na hora que tudo começa a se encaixar para poder montar esse quebra-cabeça aí da disputa pelo título de X. Assim, é espetacular, vale muito a pena ser assistido. E mais um anime que teve a temporada final dividida foi Fire Force, que a primeira parte da terceira temporada chegou em abril de 2025. E eu acho que a galera exagerou um pouco no hate, porque apesar da animação ter caído um pouco sim com relação à primeira temporada, ainda tá muito boa. Não é nenhum desastre comparado a outros animes que tivemos esse ano aí, que eu não vou citar nomes, mas tem a ver com heróis carecas. O meu problema com essa temporada de Fire Force é que eu acho que ela demorou um pouquinho pra sair. Eu perdi um pouco o fio da meada da história, então algumas partes eu fiquei um pouco perdido do que estava acontecendo, mas ainda assim é um shonen muito legal de assistir. O pessoal se estapeando usando fogo, pra mim sempre é muito legal e eu assisto, mas é por conta disso mesmo. Agora, um dos animes mais diferentes de 2025 com certeza foi Kuron Generic Romance. Primeiro porque diferente da maioria dos animes de romance que nós vemos, que são focados em adolescentes, o romance aqui é entre adultos. Mas o que chama mais a atenção desse anime, o que te prende assistindo, além da animação, que é muito bonita e é surpreendente por ser um estúdio mais desconhecido, mas o ponto-chave aqui é o mistério envolvendo a cidade de Kuron. Tem pessoas que deveriam estar mortas e estão aparecendo vivas, tem lugares que deveriam estar destruídos e estão inteiros do nada, um romance que deveria ter acabado, mas parece que está na flor da pele. Eu acho que tem alguns pontos desse anime que poderiam ser mais bem trabalhados. Eu acho que 3 episódios para essa história foi pouco, porque tinha que desenvolver tanto o romance quanto o mistério da cidade. Assim, algumas partes ficaram em abertos, não foram bem desenvolvidos, mas ainda assim foi um bom anime, valeu a pena acompanhar. Então se você gosta de mistério e romance, eu também te recomendo Kuron Generic Romance. Agora, com certeza a melhor temporada de lançamentos de animes de 2025 foi a temporada de julho. Foi a temporada que eu mais assisti a animes. E dentre os destaques dessa temporada pra mim, tivemos a segunda temporada de Dandadan, que eu acho que era o anime que eu mais estava hypado pro ano todo,
porque eu gostei muito de Dandadan. É sério, não tem lógica o quanto que eu gostei desse anime. Eu entendo quem não gosta de Dandadan porque ele é assim, maluco, então você tem que comprar a maluquice do anime. Mas pra mim, que eu já tô meio que cansado da mesma fórmula, apesar de eu gostar muito da fórmula shonen tradicional, mas eu também gosto de uma coisa diferente, Dandadan com certeza é essa coisa diferente. E essa segunda temporada correspondeu às minhas expectativas, conseguiu manter o nível da primeira temporada e já começou com ação frenética, com o arco do olho demoníaco. Depois ele teve um pequeno pedaço ali que foi um pouquinho chato, um pouquinho arrastado, mas na reta final ele engrenou de novo e terminou assim lá em cima. Tô muito hypado pra terceira temporada, infelizmente só chega em 2027, eu acho que eu vou ler o mangá antes disso porque eu não vou aguentar esperar não. Outro destaque dessa temporada também, com certeza um dos maiores destaques do ano, foi Gachakuta. E assim, ó, eu fui assistir esse anime com hype lá no talo, porque todo mundo já falava super bem do mangá, e o anime foi muito, mas muito divulgado pela Crunchyroll. Eles fizeram uma propaganda insana em cima desse anime, que não tinha como não ficar hypado. Essa primeira temporada eu enxergo como uma grande introdução para esse anime, porque são muitos personagens apresentados, são muitas histórias, muitos conceitos, que tem algumas coisas que são um pouco genéricas, mas tem conceitos únicos que são apresentados nesse anime, além de um visual que chama muito a atenção, um visual bem diferente. Então, apesar dessa temporada não ter me empolgado tanto quanto eu pensei que ia me empolgar, eu coloco esse anime entre os destaques, principalmente por conta do potencial que ele tem. Eu acredito fortemente que as próximas temporadas vão ser absurdas, porque as peças já foram colocadas na mesa, os personagens já foram apresentados, agora é só tocar o barco e começar o pega pra capar. Tem muita coisa boa pra ser apresentada e explorada nesse anime. O pecado original de Takopi, também conhecido como depressão em forma de anime. Eu acho incrível como um anime de 6 episódios pode desgraçar a vida de um cidadão. É sério. Brincadeiras à parte, galera, já fica aqui o aviso, tá? Se você ainda não assistiu o pecado original de Takopi, tem vontade de assistir, se você tem sensibilidade a esses temas de depressão, suicídio, não assista, tá? Porque é um anime pesado, é muito pesado, ok? Principalmente o primeiro episódio desse anime, assim, ele é difícil de assistir. Você termina o episódio mal, você tem que dar uma pausa, tomar uma água, porque é muito pesado. Mas ainda assim é uma história muito interessante, porque tem um mistério, uma trama muito bem desenvolvida por trás, que, assim, apesar de um anime ser um pouquinho difícil de assistir, te deixa curioso para saber aonde que essa história vai dar. E o final dele, né, é um final bem agridoce, né? Ele começa muito pesado, mas ele termina bem mais leve. Então, quando você consegue passar desse começo, ele te entrega um final bem gostosinho, assim, bem alegre. Inclusive, pra mim, é um ponto negativo nessa temporada, porque eu acho que o final terminou feliz demais pra um anime que é tão tenso, tão pesado, assim, sabe? Mas aí já é mais questão de gosto pessoal, não é um demérito do anime, que é muito bem feito, a animação é muito boa, os personagens são muito bons, a trama, o drama são muito bem trabalhados. Então, se você curte esse tipo de história um pouco mais pesada, são só 6 episódios, é rapidinho de ser assistido, mas vai assistir com esse aviso que é pesado, é muito pesado, mas é muito bom. Agora, contrapondo ao Takopi e trazendo uma historinha um pouco mais leve, eu assisti também Kaoru Hana. E esse aqui é o nosso bom e velho anime de romance adolescente, a gente assiste pra poder aquecer o coração, ficar com o coração quentinho. Foi muito legal de acompanhar. Eu acho que ele foi um pouquinho rápido demais, as coisas acontecem um pouco bem mais rápido do que a gente está acostumado nos animes, mas ainda assim, os personagens, principalmente os amigos do protagonista, pra mim o ponto principal do anime é esse. Sério, os caras são parceiraços e são aqueles amigos que eu gostaria de ter. Então assim, é um anime levinho, slice of life, pra você assistir, se divertir, dar risada, se emocionar. Pô, é o bom e velho clichê. Tem algumas coisinhas que fogem no clichê, mas também ele vai muito no clichê. Se você gosta de romance, anime de romance, esse daqui com certeza você vai gostar. Outra continuação, a segunda temporada de Kaiju Number 8. Essa temporada foi um pouco abaixo da primeira, eu confesso. A primeira me deixou muito mais empolgado, tivemos mais cenas de ação. Ah, mas Jacão, você só quer ação? Não, mas é um anime de Kaiju. Eu quero ver bichos gigantes estapeando. Gente pequena batendo nos bichos grandes. É pra isso que eu tô assistindo esse anime. E esse anime, essa segunda temporada desse anime teve pouco disso. Mas ainda assim, foi boa porque veio mais pra apresentar o que vai ser desenvolvido na terceira temporada, né? Que aí sim o pega pra capar, barata voa, gritaria vai acontecer. Mais uma continuação, que pra mim essa manteve e muito o nível da primeira temporada, que é Granblue. E se você não sabe o que é Granblue, é um anime de comédia, tá? Pra mim é o melhor anime de comédia já feito, é o meu favorito, cara, eu dou muita risada com esse anime. É impressionante o quanto que esse anime é engraçado. É quase que um American Pie versão anime, só que, né, com menos sacanagem.
É um anime sobre um grupo de mergulho que eles fazem de tudo menos mergulhar. É festa, bebedeira, rolê aleatório, as maiores presepadas que você pode ver no anime, assim, esse anime é maluquice, mas é muito engraçado, eu dou muita risada. E ainda bem que já confirmaram a terceira temporada também, não vai demorar muito agora pra acontecer. Porque assim, é muito engraçado o Granblue. Se você gosta de anime de comédia, eu nunca assisti nenhum anime de comédia. E assim, curte esse tipo de história de maluquice, festa, bebedeira, assista Granblue, cara. É genial esse anime, é muito engraçado. E por último, mas não menos importante, na verdade nem um pouco menos importante, porque é um dos melhores animes desse ano também, que é O Verão em que Hikaru Morreu. Finalmente, um anime de terror bom, meus amigos. Finalmente! Esse é um anime que você assiste agoniado, sabe? Porque você sabe que tá acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo, mas o anime não te conta. Aí você fica com aquela sensação que vai dar merda a qualquer momento. E é aquele anime, galera, que você tem que assistir com um pouquinho de paciência, porque primeiro ele vai te apresentar os personagens, vai te apresentar a cidade, a vila, onde tudo está acontecendo, os mitos em volta daquilo tudo, até que as coisas começam a acontecer lá para metade da temporada, e aí a reta final é só, né, aquela coisa desespero, nossa. Mas ainda assim, esse mistério, né, da morte do Ricardo, o que aconteceu com o Ricardo, o que é essa criatura que tomou o corpo dele, o mistério que está acontecendo na vila, o passado da vila, o passado do Ricardo, da família dele, que tem a ver com esses mistérios todos. É uma coisa muito intrigante que te deixa curioso, você quer assistir para saber o que está acontecendo, até chegar no final da temporada e descobrir que não apresentou nada, porque vai ter mais uma temporada, mas o que foi apresentado nessa temporada foi muito bom de acompanhar, e quando vier a segunda temporada eu vou assistir com toda certeza. Uma animação muito bem feita, trilha sonora que te deixa ainda mais angustiado. E a abertura desse anime é uma das minhas aberturas favoritas desse ano. Eu gosto muito da música de abertura, eu escuto até hoje no meu Spotify. E finalmente chegamos na temporada de outubro, que foi a última temporada que saiu em 2025. E eu assisti poucos animes dessa temporada, eu confesso, apesar de estar empolgado para assistir vários deles. Até fiz um vídeo falando dos animes que eu estava empolgado para assistir, mas eu assisti quase nenhum, não tive tempo, esse final de ano foi muito corrido, muita coisa acontecendo. Quero me organizar ainda para assistir esses animes que eu deixei para trás. Mas dentre os poucos que eu assisti, o destaque fica com certeza para a temporada final de Boku no Hero Academia. E eu tava com muito medo de assistir essa temporada, porque quando saiu o final no mangá foi muito criticado, a galera desceu a lenha na internet. E galera, por que vocês não gostaram desse final? Putz, com toda certeza essa temporada foi uma das melhores temporadas de Boku no Hero. E o final, o que acontece ali no finalzinho mesmo ali, o que a galera mais criticou, eu não vejo o menor sentido pra galera não ter gostado. Boku no Hero desde o início foi uma história sobre heróis contra vilões, e foi isso até o final. Mas falando sobre essa temporada final de Boku no Hero, cara, a produção dessa temporada tá a um nível absurdo. As lutas estão muito bem feitas, muito bem trabalhadas, tiveram vários episódios ali que me deixaram hypados. E a galera da internet concorda comigo, só você ver o show de notas altas que tiveram esses episódios dessa temporada. Tem coisas que eu critico em Boku no Hero, né? Principalmente a falta de um time skip. Tinha que ter tido um time skip aí, um Boku no Hero Shippuden, pra justificar esse crescimento tão rápido de poder do Deku e da galera da turma dele. Mas são outras coisas que eu critico do meio da história. Do final em si, em específico, em tudo que aconteceu aqui nessa temporada, cara, pra mim, o final foi super coerente, eu gostei, eu não penso em outras formas que poderiam ter terminado melhores, né? Ah, o Deku deveria ter se tornado o novo All Might, não sei o que. Eu acho que seria contra o que a história quis passar, não era essa a história que o autor queria passar, o que ele queria contar era isso, e foi muito bem feito. Então, cara, se você não gostou, simplesmente eu não entendo, a opinião é sua, né? Cada um tem seu gosto, mas pra mim o final foi super coerente, eu gostei muito do final de Boku no Hero, fiquei muito satisfeito com a conclusão e, enfim, eu ia falar que eu tô empolgado para a próxima temporada, mas não vai ter mais, né? Acabou, Boku no Hero acabou. Ah, e só pra fazer uma menção também, rapidamente, o último anime que eu assisti em 2025, assisti realmente no finalzinho do ano mesmo, foi o episódio especial de Kaguya-sama. Na verdade, foram 2 episódios especiais que saíram lá na Crunchyroll. É um compilado ali de várias histórias que são canônicas, que estão no mangá. Eu só achei um pouco corrido demais, né? Eu acho que com certeza daria pra fazer mais uma temporada ou 2 desse anime tranquilamente. Eles resolveram rushar a história e fazer só esse especial e anunciaram que vai ter um filme pra poder finalizar a história, vai ser um filme original. O autor vai fazer uma história própria pra poder finalizar o anime, não vai seguir mais o mangá, o que eu achei uma decisão um pouco tanto estranha, mas ainda assim, falando desse especial, ele é muito divertido, mantém o nível das temporadas anteriores de Kaguya-sama. Então se você gosta de Kaguya-sama, assista esse especial, porque acontece uma parada surpreendente que eu não estava esperando
Nem um pouco. É uma coisa que eu acho que eu vi poucas vezes no mundo dos animes, principalmente entre os animes de romance, é uma coisa que a gente não vê acontecendo mesmo. Então vai lá ver, se você já viu Kaguya-sama, viu as outras temporadas, gosta da história, vai lá ver esse especial que ele com certeza vai te surpreender assim como me surpreendeu. Meu Deus, eu não tava esperando aquilo não. E é isso, meus queridos, esses foram os principais animes que eu assisti em 2025, os que mais me chamaram a atenção, os que eu mais gostei. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários qual foi o melhor anime de 2025 na sua opinião. E no mais, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Valeu!